capítulo 9. João, capítulo 9. Vamos abrir a Bíblia. João, capítulo de número 9. Glória ao nome de Jesus. Parabenizar o trabalho da mídia, que é indiscutivelmente um trabalho de excelência aqui em Rio Largo. Esses anos que estive no Rio Grande do Sul, tive a experiência de, em alguns lugares do Brasil, quando mencionava Rio Largo, tive a experiência de, pós-culto, as pessoas me procurarem para falar que participava desse círculo de oração. Eu me lembro na cidade de Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, 2 irmãs me procuraram no final do culto. Pastor, o senhor falou que era de Rio Largo? Eu falei, sim. Nós, todas as sextas, nós nos juntamos, nós somos amigas, moramos próximo, nos juntamos para assistir o círculo de oração. Aí um olhou para a outra e disse assim, bota a oração. É uma expressão deles lá, esse é uma coisa assim surpreendente, né? Bota a oração, ou seja, é um negócio muito forte na nossa linguagem. Eu me lembro agora, recentemente, na cidade de Tarumã, eu desembarquei no aeroporto bem interiorzinho de São Paulo, aeroporto pequeno, e Presidente Prudente foram me buscar. A irmã que estava no carro disse assim, pastor, eu vi uma mensagem sua, o senhor disse que era de Rio Largo. Eu falei, sim. Ela disse assim, o senhor conhece a irmã Jeane? Eu disse, conheço. E a irmã Antônia? Eu falei, também conheço. Ah, pastor, que bênção essas mulheres. Então tem muita gente, irmão, no Brasil, que tem sido abençoada por esse trabalho. Deus seja louvado pela mídia, pela vida de vocês. Quando eu saí daqui, há cerca de 10 anos, a mídia era um sonho, estava iniciando os primeiros projetos. E durante esses anos eu vi o quanto evoluiu e Deus tem sido engrandecido. Quem achou João capítulo 9, diga amém. Versículo de número 8. Portanto, os vizinhos e aqueles que antes tinham visto que era cego disseram, não é este aquele que estava sentado mendigando? Alguns diziam, este é ele. E outros diziam, ele é semelhante a ele. Mas ele dizia, eu sou ele. Diziam-lhe, portanto, como foram abertos teus olhos? Ele respondeu e disse, um homem chamado Jesus fez lama e ungiu os meus olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Tendo ido e me lavado, eu recebi a visão. O versículo 9 nós vamos repetir. Alguns diziam, este é ele, e outros diziam, ele é semelhante a ele. Mas ele disse, repita depois de mim, diga, sou eu. Mas ele disse, diga, sou eu. Pela última vez, mas ele disse, diga, sou eu. Antes de você assentar, olhe para alguém perto de você. Isso é profético, viu? Bate assim no peito e fala assim, sou eu, viu? Não me confunda não, diga para ele, me confunda não, sou eu. Tome seu assento aí dando glória a Deus. E olhe bem para cá. Jesus não perdia a oportunidade. Jesus não gastava tempo com aquilo que não fosse produtivo para a sua vida e para quem estava perto dele. Jesus aproveitava cada momento do seu ministério. E como alguém que sabia aproveitar o tempo, Jesus sempre estava aproveitando momentos para trazer grandes lições, ensinamentos e para abençoar, realizando milagres na vida de quem estava perto dele. Ele aproveitava as oportunidades e não perdia nenhuma para fazer milagre na vida de quem precisava. Eu vou repetir isso aqui. Ele não perdia nenhuma oportunidade para fazer milagre na vida de quem precisava.
E eu quero começar profetizando que hoje à tarde Jesus não vai perder essa oportunidade de fazer um milagre na vida de alguém aqui hoje. Ele sempre aproveitava, e é interessante que o milagre que aconteceu aqui não parece ser um milagre que estava na agenda de Jesus. Nós vamos encontrar sempre o texto bíblico dizendo assim: e indo a Jericó, ele foi a Gadara. Chegou em Gadara, ele viu um homem endemoniado. Ele ia passando em Jericó, e a Bíblia diz que ele ia passando em Jericó, e ali tinha um cego, e ele deu atenção àquele cego. O texto sempre se preocupa em nos falar da agenda de Jesus, o lugar para onde ele ia, porque lá naquele lugar tinha algo para ele fazer. Aqui o texto não diz que Jesus estava chegando em algum lugar para encontrar um cego de nascença. Aqui ninguém chamou Jesus para visitar um empregado que estava doente, uma filha que estava morrendo, um endemoniado. Não, Jesus estava passando. E quando ele está passando, parece que ocasionalmente, parece que é um fruto do acaso. Ele vai passando e ele vê ele e seus discípulos veem um cego de nascença. Parece que não estava na agenda de Jesus. Parece que Jesus não estava programado para isso aqui. Nós não encontramos um texto nos fornecendo informações acerca disso. Mas ele estava passando e ali houve uma oportunidade. Ali tinha alguém precisando de um milagre. E é interessante que, como ele não perde oportunidade, ele parou para dar atenção. Até porque os seus discípulos questionaram a ele, e o questionamento foi com base numa crença, numa doutrina, num ensinamento antigo da época. Eles disseram a Jesus assim: Senhor, quem pecou? Foi ele ou seus pais para que ele nascesse cego? Como eles estavam diante de um cego de nascença? Essa pergunta era comum, porque qualquer pessoa que nascesse com anomalia, que nascesse com algum problema físico, era visto como alguém desprovido da graça de Deus. Se você parar para estudar sobre esse tema, você vai se impressionar como que a cultura do Novo Testamento olhava, a religião olhava com preconceito e tinha a ideia de que anomalias, problemas físicos, era um sinal de maldição, era um sinal de pecado escondido, mal resolvido. E aí nós vamos entender o porquê que os discípulos perguntam isso a Jesus. E os discípulos perguntam: quem pecou? Foi ele ou foi seus pais para que ele nascesse cego? Na ideia dos discípulos está implícita essa cultura. Se ele está cego é porque tem um pecado por trás dessa história. Se ele está cego é porque tem um pecado por trás disso. E nós queríamos saber quem foi que pecou, porque se ele está cego, se ele está nessa situação, tem algum pecado escondido por detrás da cortina. E como Jesus não deixava passar nenhuma oportunidade para abençoar alguém, ele resolve abençoar os discípulos com o ensino. Ele resolve abençoar os discípulos com uma informação, para quebrar essa ideia, para quebrar esse pensamento da religião, para desfazer essa ideia religiosa de que se alguém está passando uma situação difícil, é porque tem alguma coisa errada na sua vida. Aí Jesus dá para os discípulos uma resposta que eles nunca ouviram, e traz um esclarecimento doutrinário que ecoa até os dias de hoje. Jesus diz: nem ele pecou, nem seus pais pecaram. Olha que resposta. Eu sempre ouvi dizer que quando o camarada está nessa situação, é porque tem algum pecado na vida dele. Aí Jesus diz: nem ele pecou e nem seus pais pecaram. Jesus está dizendo para os discípulos: essa situação adversa que esse homem está vivendo não é por causa de pecado escondido.
Essa situação difícil que ele está passando não é por causa de maldição de Deus. Essa situação de cegueira, essa situação complicada que esse homem está vivendo, não é por causa de nada mal resolvido diante do céu. Jesus estava quebrando essa ideia, que é uma ideia que persegue a humanidade até hoje. Até hoje nós pensamos assim. Eu e você somos religiosos e pensamos do mesmo jeito. E eu vou lhe mostrar, quando você está passando por uma situação difícil, aí você pede oração, você ora, Jesus. Aí na outra semana vem outra situação complicada, você, meu Deus, outra prova. Se vier 3 ou 4 notícias ruins, 3 ou 4 eventos, que sejam coisas negativas para você, a primeira coisa que nós fazemos, sabe qual é? Meu Deus, onde é que eu estou errando? O que é que está errado na minha vida? É assim ou não é? Meu Deus, eu tenho sido fiel, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou fiel dizimista, eu estou na escala, eu cumpro, eu obedeço. O que é que está acontecendo de errado? É a religiosidade que nos ensina que quando alguma coisa está errado, é porque algum pecado tem que ser resolvido. É porque alguma coisa não foi resolvida diante de Deus. Aí Jesus falou naquele dia para o cego ouvir, para os discípulos ouvirem, e a voz dele está ecoando essa noite. Não é pecado, não é coisa errada. E eu preciso complementar isso aqui lhe dizendo: o pecado traz consequências de desastres, sim. Existem problemas que são consequências de pecados, sim. Tem prova, tem deserto que a gente passa por decisão errada, por escolha errada, por palavra errada, por algo que a gente fez de errado, sim. Mas o que Jesus está dizendo para nós hoje é: nem toda prova é porque tem alguma pendência diante de Deus. Nem toda luta é porque tem alguma coisa errada diante de Deus. Aí Jesus está dizendo aos discípulos: olha, nem ele pecou, nem seus pais pecaram. Esse problema não é por causa de pecado, não é por causa de nada mal resolvido. Esse problema não é por causa de nada que precisa ser ajustado diante de Deus. A segunda lição que Jesus está dando aos discípulos é essa: eu não chamei vocês para serem caçadores de pecado na vida de ninguém. Porque ele emenda a palavra, pastor Jame, dizendo assim: nem ele pecou, nem seus pais pecaram. Aí antes dos discípulos perguntar, então por que ele é cego? Antes de perguntar, Jesus diz assim: mas ele está assim, mas foi assim para que se manifestem nele as obras do meu Pai. Oh glória! Jesus está dizendo: essa prova, essa luta é somente um palanque para que a glória de Deus se manifeste na terra. Essa luta que esse homem está passando é apenas um preparativo de Deus para manifestar os sinais dele na vida deste homem, daqueles que lhe conhecem. Jesus está dizendo nessa tarde para alguém: tem luta que você está passando que é somente um preparativo para que as obras de Deus se manifestem na terra. Tem luta que chega na tua casa, é somente Deus preparando o terreno para a glória dele se manifestar. Eu estou profetizando que tem luta que alguém está passando aqui, que é somente uma preparação de Deus, e a glória de Deus vai se manifestar. Foi assim para que se manifeste nele as obras do meu Pai. Ainda hoje tem gente pregando isso. Ainda hoje tem gente acreditando, tem igreja que subsiste nessa doutrina. Tudo é maldição, tudo é por causa de pecado, tudo é por causa de macumba, tudo é maldição de Deus. Aí nessa tarde o Senhor nos reuniu aqui para nos dizer: nem tudo é luta, nem toda luta é por causa de pecado. Existem desertos, existem provas, existem adversidades que Deus permite na nossa vida, para que no dia certo a glória dele se manifeste na nossa casa, para os nossos ver que ele ainda é grande, que a sua bondade se manifesta através de nós. Foi assim para que se manifeste nele as obras do meu Pai. Aí Jesus diz: convém que eu faça as obras do meu Pai enquanto é dia.
A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E é aqui que me chama a atenção. Porque Jesus não dá espaço para ninguém perguntar mais nada. Eles só perguntam assim. Quem pecou? Foi ele ou foi seus pais? Jesus começa a dar uma resposta e não dá mais tempo dos discípulos perguntarem nada. Vamos nos colocar no lugar do cego. Quem está me ouvindo bem, diga glória a Deus. Vamos lá na cabeça do cego. Ele está lá esperando receber alguma coisa. Ele não está sabendo de nada que está acontecendo. Diga glória a Deus. De repente ele ouve um grupo de homens conversando ao seu redor. E naquele grupo de homens tem alguns que estão dizendo assim: olha lá, isso é pecado. O pecado será que é na vida dele, na vida dos pais? E o cego está só ouvindo aqui, sem entender nada. E de repente ele ouve a voz de alguém que dá uma resposta que ele nunca ouviu antes. Desde criança ele sempre ouviu que aquela situação dele é por causa de pecado, é por causa de maldição. Desde criança ele sempre ouviu que aquilo ali é uma consequência de Deus. Mas naquele dia teve um no meio daqueles homens que estava dizendo assim: nem ele pecou, nem seus pais pecaram. E o cego está ouvindo: esse aí tem esperança para o meu coração. Nem ele pecou, nem seus pais pecaram. Ele começa a sentir o alívio porque alguém começou a entender o que ele estava passando. E eu preciso lhe dizer essa tarde: tem alguém recebendo incompreensão dentro de casa. Eu estou pregando para alguém que recebe incompreensão. Alguém não te entende dentro de casa. Isso te machuca, te deixa mal. Onde você deveria encontrar um porto seguro, muitas vezes você não encontra. Onde você deveria encontrar um ombro para te acalentar, você não encontra. Jesus me trouxe aqui para te dizer: eu te entendo. Eu conheço a tua posição e esta tarde eu te abraço, essa tarde eu te ajudo, essa tarde eu entendo o que você está passando. Aí ele ouve: nem ele pecou, nem seus pais pecaram. Ele está lá sem entender nada. Daqui a pouco Jesus começa a falar, não dá espaço para ninguém questionar mais nada. E quando Jesus resolve falar é assim. Quando Jesus resolve abraçar a nossa causa é assim. Se calam os questionadores, se calam os acusadores, se calam os apontadores, os detetives, os murmuradores, os amaldiçoadores. Quando ele resolve falar, oh glória! Quando ele resolve falar, a boca que tinha decretado tua morte vai se calar para ouvir o que ele tem para dizer. A boca que tinha te amaldiçoado vai se calar para ouvir o que ele tem para falar. A boca que tinha decretado tua falência vai ter que se calar para ouvir o que ele tem para falar ao teu respeito. Jesus agora está falando do cego e quem estava acusando está calado. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui? Oh glória! Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Eu passei por uma situação numa cidade que alguém disse assim: eu vou matar, eu vou fechar as portas, eu vou trancar, ele não prega mais em nenhum lugar. E trancou mesmo. Congresso cancelado aqui, agenda cancelada ali, pararam de me convidar aqui e ali. Foi para morrer, foi para matar. E eu chorei, eu disse: meu Deus. E Deus sabe o quanto que eu queria bem, até a Ele mesmo. Para você ver que quando Deus fala, Ele cala até os acusadores. Eu vim atender um congresso aqui em Alagoas.
Estava acabando de pregar, veio uma irmãzinha sapateando, subiu no altar, pegou na mão do marido dela, trouxe até mim, colocou a mão no meu peito, e Deus bradou através da boca dela e disse assim: eu, o Senhor, ouvi o teu silêncio. Oh glória! Fala para quem está do teu lado aí, diga assim: Deus ouve o teu silêncio. Vai. Eu ouvi o teu silêncio. Vou visitar o acusador, vou trazer na tua casa, vai comer na tua mesa, vai chorar e vai pedir perdão. Não deu 30 dias, irmão Benedito. Ligou para mim um dia de noite e disse assim: tu pode me receber amanhã de manhã para um café? Eu disse: posso sim, meu amigo. Venha que eu vou preparar a mesa. Oh, glória. Que hora chega? Eu chego umas 8:30 da manhã. Pode vir, vai estar preparada a mesa. E Jesus preparou um negócio assim, irmão. Eu estava morando na melhor casa que eu já morei na minha vida até hoje. A sala da janta era toda no muro de pedra, assim, de fundo de rio. Eu tinha comprado uma mesa linda. E quando foi de manhãzinha, eu chamei a irmã Júlia. Eu disse: meu amor, acorda. Ela disse: que foi, homem, naquele frio? Ela disse: que foi, tu está me chamando? Eu disse: vamos preparar uma mesa, que está chegando alguém para tomar um café para mim. A mulher é mais complicado nessas horas. A irmã Júlia disse: quem é que vem? Eu disse: é o fulano. Ela disse: não. Tu quer que eu levante para fazer o que ele quer? Eu disse: não vou. Eu falei: mulher, para com isso, seja crente, mulher. Vamos levantar. Ela levantou contrariada, me ajudou um pouco, voltou para o quarto, preparei a mesa com tudo. Sentou na cadeira, começou a comer, olhou para mim. A lágrima caiu do lado e disse: me perdoe. Deus está falando com alguém aqui essa tarde. Deus está falando com alguém aqui esta tarde. O Deus da justiça está falando. O Deus de toda justiça está falando. Você que foi acusado injustamente, apontado injustamente, caluniado injustamente, está chegando a hora de Jesus falar para calar a boca que te amaldiçoou. Receba essa palavra nesta tarde. Porque quando Jesus resolve falar, oh glória, oh glória, oh glória. E os discípulos estão somente calados, ouvindo o que Jesus está fazendo. Aí é lindo que a Bíblia diz assim, ó: e tendo dito isso, ele acabou de falar, ainda não deu tempo para ninguém falar, para ninguém perguntar. E tendo dito isso, cuspiu no chão. E com a sua saliva fez lodo, fez barro. Oh glória. E agora quem estava questionando, sabe como é que está? Calado, pastor James. Somente vendo Jesus trabalhar. Olha que coisa linda, irmão. Ninguém está entendendo o que ele está fazendo. Jesus está agachado no meio de todo mundo, cuspindo no chão e fazendo barro. Diga glória a Deus. Enquanto ele está trabalhando, enquanto a mão dele está trabalhando, está todo mundo calado vendo ele trabalhar. E o cego não está vendo nada. Não está vendo Jesus, não está vendo a mão, não está vendo o barro. Mas Jesus está trabalhando para fazer o milagre acontecer. Eu preciso liberar isso aqui, é muito sério. O que Deus está falando aqui para alguém que não tem visto, que não tem percebido. Vem no círculo de oração, ora pela madrugada. Parece que Deus não está fazendo nada. Você não está vendo. As circunstâncias parecem contrárias. Mas eu vim profetizar pela boca de Deus que a mão dele está trabalhando nesta tarde por alguém. Quem pode ver a mão dele trabalhando hoje aqui? Ele vai calar os caluniadores e a mão dele vai trabalhar em teu favor.
A mão dele está trabalhando em favor de alguém. Você não está vendo, mas a mão dele está trabalhando. Você não está percebendo, mas a mão dele está trabalhando. Ah, pastor, mas eu não vi. Mas a mão dele está trabalhando. Deixa ele trabalhar. A mão de Jesus está trabalhando. E eu vou dizer, mas tem algo sendo preparado para ser entregue para alguém a partir dessa tarde. Se você puder receber pelo poder da palavra, tem algo sendo preparado pela mão do Mestre. Tem algo sendo preparado pela mão dele hoje aqui. Tem hora que você não está vendo, mas a mão dele está trabalhando. Tem hora que você não está percebendo, mas a mão dele está trabalhando. Ah, quando eu voltava do Rio Grande do Sul há 1 ano e meio atrás. Quando eu voltava do Rio Grande do Sul há 1 ano e meio atrás. Oh glória, eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Quando Jesus falou conosco que era tempo de sair do Rio Grande do Sul, eu não estava entendendo, mas eu lembrei que a irmã Ju, a minha esposa, fez um congresso de mulheres, e uma das mulheres que veio pregar, virou para mim no altar e disse assim: eu te trouxe aqui para te ensinar muita coisa, mas está chegando o tempo, te arrancarei daqui com mão forte. Ninguém acreditou. Ninguém acreditava. Os irmãos iam na casa pastoral falar conosco. Lá eu cuidava de um setor da Assembleia de Deus na cidade. Os irmãos iam na casa pastoral e falavam assim: capaz que Deus vai tirar o pastor daqui. Mas como que Deus vai tirar o senhor daqui? Eu acho que a irmã se emocionou. Mas no final de 2023 Deus falou comigo, com a minha esposa, nos deu um sinal. Nós precisávamos ir embora. Falei com o pastor presidente, organizei tudo o que tinha para organizar. Falei com ele 3 meses antes de ir embora, para não deixar o companheiro na trincheira da guerra sozinho. Porque o fato de eu saber que Deus vai me levar não me dá o direito de deixar quem está do meu lado sem assistência. Falei: meu pastor, eu estou indo, mas eu vou daqui 3 meses. Vou fazer o congresso dos jovens na cidade, que eu era responsável pelos jovens. Vou cuidar da congregação, deixar tudo pronto. É tempo do senhor se aprontar para ver alguém para o meu lugar. Ele disse: meu filho, se Deus falou contigo, eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer proposta, eu não posso fazer nada. Se Deus botou a mão, tiro a minha. Fiz um vídeo, muita gente não entendeu. Às vezes a mão dele está trabalhando e a gente não está entendendo. Saímos do sul, demos algumas coisas, doamos para a igreja, vendeu outras. Peguei um reboque, coloquei no carro, coloquei umas coisas no reboque, dentro do carro. A irmã Júlia não quis vir de avião, disse: não, eu vou contigo, vamos todos juntos de carro, a família, vamos. Então vamos. Passamos em São Paulo, passamos em Goiânia, que eu ia pregar em Goiânia, viemos embora. Em maio do ano passado, fazia 5 meses que nós tínhamos chegado. Em maio do ano passado, 5 meses depois, que Deus cumpriu a profecia: te arrancarei daqui com mão forte. 5 meses depois, nós estávamos tendo bebê no Hospital da Mulher em Maceió. Nós estávamos com a bebezinha na enfermaria. E nas TVs, no Brasil, a notícia: a maior cheia no estado do Rio Grande do Sul. Santa Maria, a cidade onde morávamos, foi a cidade que em maio do ano passado, em proporção ao tamanho da cidade, ao número de pessoas, foi a cidade que mais choveu no mundo. 400 milímetros, chuva de 1 ano, choveu em maio do ano passado. Num deslizamento de terra, uma querida irmã nossa, que até trabalhou com a minha esposa em algumas coisas de artesanato e festa, uma querida irmã, faleceu soterrada com a filha. O estado estava numa catástrofe. Eu vivia viajando, provavelmente o aeroporto já estava debaixo d'água, provavelmente eu não iria conseguir voltar para casa. A minha esposa estaria sozinha, com a filha mais velha, com um filho autista e tendo bebê no meio do caos, no meio da lama, nos hospitais. Aí 5 meses antes, a mão dele trabalhou e disse assim: vem embora para a tua terra. Quem está entendendo essa palavra nesta tarde? Eu preciso
essa palavra. A mão dele está trabalhando com livramento. Recebe livramento nesta tarde. Vai. Você não está entendendo, mas tem livramento sendo preparado por Ele. Tem milagre sendo preparado por Ele. Tem algo sendo feito pela mão dEle nesta tarde. Oh glória. Oh glória. Está todo mundo assistindo e Ele está trabalhando com a mão dEle. E o que ele resolveu usar naquela tarde, o que tinha de mais desprezível, o que tinha de mais sem valor, o que tinha de mais barato, de menos percebido, era o barro. E tem hora que ele quer usar o barro mesmo. Tem hora que ele quer usar aquilo que é mais... Porque quem dizia que quem era cego é por causa de pecado, eram os religiosos, eram os grandões, eram os fariseus, pastor James, eram os escribas, que dizia que quem nasceu com enfermidade é por causa de um pecado, uma maldição, estava desprovido da graça de Deus, não tinha a graça, a fé e a unção para curar, então colocava a culpa no enfermo, é por causa da família dele. Eram os grandes. Aí Jesus diz, para quebrar o que eles acreditam dos grandes, para quebrar o que eles acreditam dos importantes, para quebrar o que eles acreditam daqueles que eles pensam que tinha valor, eu vou usar aquilo que é mais desprezível aqui. Oh glória. Aí a terra estava seca, mas Jesus queria fazer barro, porque não dá para ele trabalhar com a terra seca. Porque se for trabalhar com a terra seca assim, olha aqui para a minha mão, porque o que o céu está falando aqui é muito sério. Se ele for trabalhar com a terra seca, não dá para moldar, porque terra seca não molda. Terra seca foge pelos dedos, não dá para moldar, não dá para a mão dele trabalhar. Quem está entendendo? Aí para trabalhar na terra seca, não tem como trabalhar sem colocar um pouco de água nela primeiro. Não tinha água por ali, a água que ele usa é a saliva. Por isso que é bom pregar para a igreja que crê, porque antes da gente falar, vocês já vão entendendo, né? Aí a água que vem de dentro de Jesus e é derramada na terra, faz a terra seca virar barro, aí dá para ele trabalhar. Oh glória, quem está entendendo o que Deus está falando aqui? Aonde tiver uma terra seca, Jesus vai enviar água para molhar. Aonde tiver uma terra seca, Jesus vai enviar água para molhar. Aonde tiver terra seca, tem água derramada de Jesus. Que água é essa? É a presença do Espírito. Oh glória. Quem está pregando aqui, irmão, não é alguém que era bonzinho, não. Esses dias eu fui abastecer o carro, uma moça olhou para mim e disse assim, eita, é tu mesmo? Eu falei, sou eu. Quem é que tu está pensando? Foi a tu que estudava ali? Eu falei, era. Eu era tua amiga de classe, tu lembra? Eu falei, não lembro não. Ela disse, eu lembro. Tu levava o skate para a escola, pintava o cabelo, usava um tênis de cada cor num pé, rasgava a calça, andava de skate escondido na escola, pulava o muro, usava droga. Eu lembro, mas agora eu estou vendo tu viajando de avião, pregando em todo lugar do país. Aí eu disse para ela, foi porque eu recebi a presença do Espírito. Aí, eu vou profetizar, se você crê na palavra rema do profeta, receba. Jesus vai derramar água na tua casa também. Jesus vai derramar água naquela terra seca da tua casa, e a mão dele é que vai trabalhar. Aí ele diz assim, eu preciso do barro, mas a terra seca não dá, vou derramar água. E ele pega e começa a fazer. Oh glória. Há uma mão trabalhando hoje. Oh glória. E quando ninguém está entendendo nada, e quando Jesus está fazendo barro, porque ele queria usar o barro naquele dia,
Ele queria usar o barro para quebrar aquele protocolo que pensavam que Deus só usava grandes. Ele queria usar o barro para quebrar o protocolo que pensavam que Deus só usava quem era graduado. Ele queria usar o barro para mostrar que quando Ele quer, Ele usa o que quer, do jeito que quer e na hora que quer. Aí o apóstolo Paulo disse: porque Deus escolheu as coisas desprezíveis dessa terra. Ele escolheu as fracas para confundir as fortes. Ele escolheu as pequenas para confundir as grandes. Ele escolheu as loucas para confundir as sábias, para que a excelência do poder seja dele, não de nós. Quando você menos esperar, Deus está usando o barro aí do teu lado aí. Quando você menos esperar, Deus está usando o barro aí que está do teu lado aí. É esse barro aí que está do teu lado. Isso. É vaso, mas é de barro. É esse barro aí. De repente Deus usa ele para você. De repente Deus usa ela para você. De repente Deus usa o barro aí que está do teu lado aí para você ver que Ele é Deus. Aí Jesus pegou o barro. E quando está todo mundo calado, sem entender nada, Jesus pegou o barro e passou nos olhos do cego. Aí isso aqui dá um nó na cabeça de qualquer teólogo. Me explique teologicamente a base bíblica para eu cuspir no chão, pegar barro, amassar com a mão e passar no olho de um coitado de um cego. Me dê uma explicação bíblica. Ah, mas por que na Bíblia? Não, então me explique na Bíblia como é que cura um cego com barro. Porque teve um cego que Jesus ia passando e ele gritou assim, ó: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia? Aí Jesus parou e ouviu. Virou para ele e disse: chama ele aqui. Trouxeram o cego. Aí Jesus disse assim: o que você quer que eu lhe faça? Ele disse: eu quero ver. Jesus disse assim, ó: veja, a tua fé te salvou. Imediatamente viu, diga glória a Deus. Teve um outro cego que não foi assim. Teve um cego que estava numa aldeia, queria ser curado, Jesus não curou na aldeia. Jesus pegou o cego, levou para fora da aldeia, chegou do lado de fora, Jesus não perguntou o que ele queria, nem falou para ele, veja. Jesus cuspiu, mas não foi no chão, cuspiu no olho do cego. Um cuspe em cada olho. E para endoidar mais a nossa cabeça, Jesus perguntou para ele assim: e aí, o que é que você está vendo agora? Ele dá uma limpadinha assim, ó. Aí diz para Jesus: eu estou vendo os homens como se fossem árvores. Oh glória, oh glória, oh glória. Já está melhorando. Para quem não via nada, ver gente como se fosse árvore, já está melhorando, sim ou não? Já está ficando melhor, diga glória. O negócio já está melhorando. Aí Jesus, para dar uma confusão maior na nossa cabeça, ministra um milagre e o milagre completa. Aí o homem vê tudo. Se eu orar por você, eu posso perguntar: e aí, irmã, parou de doer? Se eu orar por você, eu posso perguntar: e aí, irmã, melhorou aquela inflamação? Eu posso, eu sou o Ricardo. Mas Jesus ministrar um milagre em alguém e perguntar se deu certo. Você sabe o que é Jesus cuspir no olho de alguém e perguntar se a pessoa está vendo? Olha só. Vamos ver o outro cego? Foi o que a gente leu aqui. O outro cego, ele nem leva para outro lugar, nem fala veja, nem pergunta o que tu quer. Ele cospe, mas não é no olho, cospe no chão. Que coisa linda, né? Que coisa linda, né? Tem milagre, olha o que Jesus está ensinando para nós. Tem milagre que é de repente. O que você quer? Eu quero ver. Então veja, estou vendo. Tem milagre, irmão Benedito, que ele vai acontecer paulatinamente.
Você quer ver? Quer? Cospe no olho. E agora? Estou vendo um pouquinho. E daqui a pouco ele ministra. E agora? Agora eu estou vendo. Aí Jesus está dizendo, tem coisa que vai acontecendo. Você vai vendo aos poucos. Vai acontecendo aos poucos. De repente, o milagre aconteceu na tua vida. E o mais importante aqui, palavra e doutrina sempre se explicará por palavra e por doutrina, mas milagre nem sempre se explicará pelas doutrinas e pela palavra. Isso aqui é perigoso, mas é sério e é verdade. Doutrina eu sempre explicarei pela doutrina e pela palavra, mas milagre nem sempre eu terei uma explicação na Bíblia. Só tem um porém. O sinal, o milagre, o mistério não pode contrariar o que está escrito aqui. Teologicamente é um absurdo curar um cego cuspindo no olho dele. Teologicamente é um absurdo curar um cego cuspindo no chão. Teologicamente é um absurdo para curar alguém ter que deitar em cima do morto e beijar a boca dele. Teologicamente não há explicação, mas nós cremos que os mistérios de Deus se revelam através dos seus servos. Aí Jesus falou sobre isso, falou: errai não examinando as escrituras, nem o poder de... As escrituras e o poder de... Escritura e poder. Escritura e poder. Escritura se explica por escritura. Poder nem sempre se explica na escritura. Mas eu creio porque ele disse, é escritura e é poder. Tem coisa que vai acontecer que você não vai entender como aconteceu, mas foi mistério de Deus e o milagre vai chegar na tua mão. Eu recebi uma profecia em Goiânia. Eu estava em Goiânia pregando quando estava voltando do Rio Grande do Sul. Esse testemunho está no meu Instagram. Nós chegamos no apartamento, a minha filha falava com um robô, com a Alexa. A minha filha Ana falava e a Alexa respondia. O Pedro tentava falar, a Alexa não respondia, não entendia. Eu comecei a ficar mal, chorava, dizia: Deus, nem o robô está entendendo o que meu filho fala. Ele é autista, tem atraso na fala. Ainda hoje tem muita dificuldade, com 8 anos, de fazer entender o que ele quer falar. E aquilo mexeu comigo, me deixou mal, angustiado. Comecei a chorar, chorava escondido da Ju. Nós estávamos voltando do sul para cá. Eu não queria mostrar fraqueza para ela, mas eu estava mal, eu estava triste. E eu dizia: Deus, nem o robô está entendendo o que o meu filho fala, Senhor. Chorei. E de repente eu ia pregar na cidade de Uruaçu. Tinha viagem que ela ia comigo, tinha viagem que ela ficava em Goiânia no apartamento. Um dia antes ela disse: não, amanhã eu não vou ficar com as crianças, a cidade era longe, tá bom. Eu acordei e de repente o Pedro levantou antes de todo mundo. Foi lá no robô, falou e o robô entendeu. Aí eu viajei alegre dizendo para Deus: o robô entendeu o meu filho. O robô entendeu o meu filho. E tem palavra que a gente fala na oração que parece que Deus anota assim, dobra o papel e bota no bolso. O robô entendeu o meu filho. Estava acabando de pregar na cidade de Uruaçu. Botei o povo em pé, tinha 2.000 pessoas aproximadamente. Estava encerrando um congresso. Quando coloquei o povo em pé, estava ministrando uma irmã que depois eu descobri que seu nome é Ercília, profetisa conhecida na Assembleia de Deus lá. Veio, subiu no altar, veio na minha direção, colocou a mão no meu ombro e me disse umas coisas que estavam entre eu e Deus em segredo. Eu comecei a chorar. E quando eu estou chorando, ouvindo o que ela está dizendo, de repente no final da profecia ela disse assim: e para que tu saiba que sou eu, Deus, que falo contigo. Quanto ao menino, não somente o robô, não somente o robô, mas o Brasil conhecerá a voz do menino. Oh glória!
Não há explicação para isso. Eu não sei como vai acontecer. Eu não sei como nem quando, mas eu sei de uma coisa: Deus vai usar o meu Pedro como pregador do Evangelho. E ele já começou a dizer que é pregador sozinho em casa. Eu fui atender o congresso de jovens na cidade de Coruripe, e quando cheguei lá, pastor Wilton Padilha, quem estava lá, eu cheguei atrasado, a festa era num ginásio, eu cheguei bem atrasado, fui descer do carro, eu disse assim: Ju, fecha o carro, leva o Pedro, estava só eu, Hélio e o Pedro, leva o Pedro, vou correr e subir do palanque para falar com o chefe, que está muito tarde. Corri e subi. Quando ela entrou dentro do ginásio, eu vi que ela sentou no canto e o Pedro estava sem celular. E eu dava o toque. E ela não entendia, eu perguntando o celular, daqui a pouco era hora de pregar, eu preguei. No final eu falei: por que o Pedro está sem celular? A gente sempre leva o celular, porque às vezes ele está um pouco agitado. Hoje mesmo está um pouquinho agitado, não está com o celular desde quando chegou. Ele está um pouco agitado, fica com o celular. Aí ela disse assim: ah, você não sabe o que aconteceu. Quando você saiu correndo para ir para o palanque, ele pegou o celular, jogou dentro do carro. E eu disse: Pedro, pega o celular. Ele disse: o Pedro não vai levar o celular. E ela olhou para ele, se abaixou e disse: mas por que você não vai o celular? Ele disse: porque o Pedro é o pregador da noite. Oh glória! E você quer saber o que está acontecendo? Quer saber? Aqui em Alagoas, com toda a preocupação, dificuldade de atendimento, no Rio Grande do Sul ele fazia todos os atendimentos, todos os dias. Aqui uma luta, uma dificuldade, eu viajo, a Ju fica sem ter como sair com ele, uma luta. Mas em casa o Pedro está desenvolvendo habilidades, interações, palavras que nenhuma terapia foi capaz de fazer ele desenvolver. Oh glória! Oh glória! Na última festa, pela primeira vez nesses 7 anos, nesses 8 anos, na festa que fizemos ano passado, pela primeira vez ele escolheu o tema da festa, participou. A gente fez festa todos os anos, mas no ano passado ele participou de toda a festa, entendeu a festa, pediu o tema da festa, participou da festa, já está escolhendo o tema para a festa do ano que vem. Oh glória, oh glória! Sabe o que é isso? É o milagre que vai acontecendo, nós não vamos entendendo, mas o milagre está acontecendo. O milagre está acontecendo. O milagre está acontecendo. Recebe esta palavra hoje. Jesus pegou o lodo, passou nos olhos do homem e disse assim: vai e lava-te no tanque de Siloé. Aqui eu estou concluindo. Imagina agora esse cego, irmão, que agora não é apenas um cego, agora é um cego com o olho sujo de barro. Qual é melhor? Ser um cego com o olho limpo ou ser um cego com o olho sujo de barro? O cego estava lá, daqui a pouco começaram a conversar, Jesus começa a falar, e ele sente no olho dele de repente terra. E aquela mesma voz que estava falando por ele, diz para ele: vai e lava-te no tanque de Siloé. E eu imagino alguém pegando no braço do ceguinho e levando ele para o tanque. Alguém olhando, dizendo assim: olha lá o coitado. Coitado, estava até com o olho limpo. Aí juntou uns homens lá perto dele. Esse povo gosta de fazer maldade, ó. Colocaram foi lama no olho do coitado cego. É meninice. Para que fizeram isso com o coitado cego? Olha lá o cego. Aí quem está olhando para você está dizendo assim: olha a situação dela agora piorou. Por quê? Porque agora diz que é crente, ficou doido agora. Aí você chega em casa e diz assim: Jesus falou que vai salvar a minha família. Aí o filho começa a ficar mais desobediente. Jesus falou que vai salvar minha esposa, meu esposo. Aí o esposo fica com o coração mais duro. Sabe o que é isso? É o barro no olho do cego. Parece que as coisas estão pior. Aparentemente parece que piorou, mas ninguém sabe da palavra que você ouviu.
E a palavra que o cego ouviu foi: é para chegar no tanque de Siloé. Vamos para o tanque de Siloé. Alguém está na porta de casa: ô menino, vem cá, traz esse coitado do cego aí para lavar o olho aqui. O olho do cego está sujo. Aí o cego para e diz: não, eu não quero água em canto nenhum. A voz que falou disse que é para ir no tanque de Siloé. Oh glória. Eu tenho que chegar no tanque. A obediência abre porta para os milagres. A obediência abre porta para os milagres. Quem te chama para lavar o olho no meio do caminho é porque não sabe o que você ouviu do mestre quando ele te tocou. Quem te chama para usar água no meio do caminho antes de chegar em Siloé é porque não sabe que a voz que falou contigo mandou chegar em Siloé. Parece loucura, parece uma doidice, mas ele falou para chegar lá. Eu tenho que chegar lá. Fique de pé, eu estou encerrando aqui. Fique de pé. Aí tem gente dizendo assim: na minha vida não deu certo, é porque lavou o olho no meio do caminho. Aí tem gente murmurando, voltando atrás, dizendo assim: eu fui no círculo de oração, eu fui na igreja, eu fui crente, mas na minha vida não deu certo. Ninguém sabe. Jesus falou uma coisa e no meio do caminho fez outra. Mas essa tarde eu me alegro em estar pregando para alguém aqui que está indo para Siloé. Tem surpresa em Siloé. Não pare no meio do caminho, não volte. Não volte, não pare, não aceite os atalhos, não aceite ninguém que está querendo fazer diferente no meio da jornada. Tem uma voz que falou contigo e a voz disse: chega em Siloé. O segredo não está na água nem no tanque, o segredo está na palavra que ele recebeu. É para chegar no tanque de Siloé. E quando ele chega no tanque, eu imagino alguém do lado dele dizendo assim: pronto, chegamos no tanque. Ele chegou, esse mesmo é. Ele pega a água, lava o rosto. Oh glória. Oh glória. E ele volta ao caminho vendo. O mesmo caminho por onde ele passou. E disseram que a situação dele estava pior. O mesmo caminho por onde ele passou. E riram porque o olho estava sujo de barro. O mesmo caminho por onde ele passou. E quiseram lavar o olho dele. É agora por onde ele volta vendo. Lavou-se e voltou vendo. Lavou-se e voltou vendo. O que Jesus preparou com aquele barro. O que Jesus preparou com aquele barro para colocar no olho do cego foi algo que nenhum homem jamais poderia fazer. Foi algo que médico nenhum jamais poderia fazer. Foi algo que psicólogo, pastor, profeta, ninguém no mundo poderia fazer. Somente ele. Somente ele. Veja que os outros cegos Jesus disse: veja, cuspiu no olho. Esse foi o único cego que Jesus fez barro para passar no olho dele. Eu ouvi ao dia alguém falando sobre isso, achei extraordinário. O cego de nascença é diferente do cego que não é de nascença. O cego de nascença já nasceu faltando alguma coisa no olho, com alguma falta no globo ocular. Quem é cego por causa de uma doença, por causa de um acidente, feriu o olho depois, mas via antes. Mas quem é cego de nascença, já nasceu com aquele defeito. Aí Jesus, quando olha para nós, sabe o que ele vê? Um boneco de barro. Ele não vê a marca da roupa, o tamanho do cabelo, a marca do sapato, o carro que anda, a conta. Não. Isso é tudo coisa de homem.
Quem valoriza mais a gente por causa do carro que tem são homens. Quem valoriza mais a gente ou não por causa de cor da pele são homens. Quem valoriza mais ou não a gente por causa de aparência são homens. Quem valoriza mais a gente porque está viajando muito ou não. Tem gente que hoje me valoriza mais porque me vê viajando mais pelo país. Eu falo assim, eu falo igual a irmã Antônia, ô coitado. Não sabe que eu sou aquele mesmo que andava de Havaiana no Parque dos Eucaliptos, sozinho evangelizando todas as casas. Jesus, quando olha para nós, sabe o que ele vê? O bonequinho de barro. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: Pai do Senhor, boneco de barro. Diga, Pai do Senhor, boneco de barro. Vai, diga, Pai do Senhor, boneco de barro. O que Jesus está vendo ali? Um boneco de barro faltando alguma coisa no olho. O que é que ele vai usar para consertar? Eu vou fazer a peça que está faltando e vou colocar no lugar. Ele vai fazer o que está faltando para colocar no lugar. Ele vai fazer o que está faltando para colocar no lugar. E como é que ele conserta boneco? Ele conserta boneco de barro com barro. É por isso que ele usa o pregador de barro, dirigente de barro, pastor de barro. Porque para consertar barro só através de barro, irmão. Aí fica, mas é homem, é falho igual eu. Mas ele usa quem é falho igual você, porque ele usa barro para falar com barro. Ontem à noite eu sentei com a minha filha no começo da madrugada para abrir a Bíblia e mostrar para ela algo na vida dela que precisa mudar. Aí mostrei a foto, eu conversando com o pastor Arnaldo essa semana. Eu falei, tá vendo isso aqui, minha filha? Ela disse, tô. Eu disse, é aquele pastor que lhe ofereceu o bolo, lembra dele? Lembra? Eu falei, isso aqui é meu pai na fé. De vez em quando vou lá conversar com ele, Deus usa ele para consertar um monte de coisa na minha vida, e Deus está me usando hoje para consertar umas coisas na sua vida também, porque Deus usa ser humano para consertar ser humano. Deus usa barro para consertar. Aí Deus trouxe um barro hoje aqui para dizer para você, ele está fazendo a peça nova para colocar no lugar. O que está faltando vai ser feito pela mão dele. Quem pode crer? Quem pode crer? O que está faltando vai ser feito pela mão dele. Quem pode crer? Quem pode ver uma mão essa tarde trabalhando? Quem pode ver uma mão essa tarde trabalhando? Se você está ao lado de alguém, pode fazer isso. Pegue na mão dele, pegue na mão dela. Isso, pegue na mão dele, pegue na mão dela. Deixe Deus usar a tua vida agora. Ore pelo seu irmão, ore pela sua irmã. Ministra um milagre na vida dele agora. Vai. Ministra um milagre na vida dela agora. Deus ainda usa barro para fazer o milagre na vida de outro barro. Deus ainda usa barro para completar barro. Deus usa barro para consertar barro. Deus usa barro para fazer o que faltava e completar na tua vida o milagre. E completar na tua vida o milagre. É através dessa oração agora. É através dessa oração agora do teu irmão, da tua irmã. É através dessa oração agora que o milagre vai começar a acontecer. Você que está em casa nos ouvindo, você que está no trabalho nos ouvindo, pela internet nos ouvindo, ore por quem está do seu lado agora. Ore por quem está perto de você agora. Deus ainda usa barro. Deus ainda usa barro. Deus ainda usa barro. Deus ainda usa barro. A mão dele está trabalhando aqui nesta tarde. Somente a mão dele pode fazer. E eu vim essa tarde profetizar que a mão dele está trabalhando. Somente a mão dele pode fazer o que está faltando. Eu vim profetizar que a mão dele está fabricando. Elai cheia Unimiahai seia gemai choregamachas. Elias uimiahes. Elias
Há uma mão trabalhando aqui esta tarde. Há uma mão trabalhando aqui esta tarde. Abre os olhos espirituais para que cada um veja, Espírito de Deus, essa mão que está trabalhando aqui nesta tarde. A depressão não vai ganhar na tua casa essa guerra, porque há uma mão trabalhando aqui nesta tarde. A prostituição não vai prevalecer, porque há uma mão trabalhando aqui nesta tarde. O que me arraias? Naramagaia, suia, diria queima, suibia, diria suibia, ela caia, cheias. E os vizinhos, aqueles que conheciam o cego, olhavam para ele e diziam: parece que é aquele que estava cego e mendigava. O outro dizia: será que é ele? Aí o que aquele que era cego dizia: sou eu, sou eu, sou eu. O que Deus fez foi tão grande, tão grande, tão grande, que até quem conhecia não estava mais reconhecendo. Se você puder receber essa palavra, o que Deus está fazendo é tão grande, o que Deus vai fazer é tão grande, o que a mão dele está fazendo é tão grande, que tem gente que não vai reconhecer, tem gente que não vai te reconhecer. Irmã Jeane, dá um abraço na irmã Andressa aqui. Teio cheia ganás. Urebiarraia cheia ras. Entre que a cheia o que me arras. Teria cheia o que vas. Um grande livramento aconteceu quando o espírito da loucura quis dominar a vida desta jovem para destruí-la. Faz muitos anos que eu não falo com a Andressa, mas o Espírito de Deus fala ao meu coração que deu um livramento muito sério do espírito de loucura que quis dominar e destruir a vida dela. Foi o livramento que fez ela se sustentar e ficar de pé até aqui. E diz o Senhor para ela nesta tarde: o mesmo livramento que te visitou e te sustentou é o mesmo livramento que vai te guardar desta prova destes dias e vai escrever um novo futuro de alegria para tua casa. Diz o Senhor. Estende a mão assim como quem vai receber algo do alto. Vai. Eu estou encerrando agora. Estende a mão como quem vai receber algo do alto, porque esta semana, recebe essa palavra. Esta semana haverá um sinal desta palavra que foi ministrada neste altar. Haverá um sinal na tua casa, na tua vida. Diz o Senhor:
você vai ver a minha mão trabalhando em teu favor nesta causa. Haverá um sinal da minha mão trabalhando nesta causa. Haverá um sinal da minha mão trabalhando no meio dessa guerra. Haverá um sinal da minha mão trabalhando na tua vida. Se você recebe essa palavra, abraça alguém que está do teu lado com essa mesma mão e põe sobre ele, sobre ela, e diz assim: tem um sinal chegando, vai. Tem um sinal chegando, vai. Tem um sinal chegando, tem um sinal chegando. Ela cai a ceia. Ureba da cai da raça. Querido Deus e Pai, nós te adoramos esta tarde por aquilo que o céu liberou sobre a nossa alma. Nós te adoramos esta tarde por aquilo que o céu liberou sobre nós. E nós tomamos posse da tua palavra. E nós tomamos posse da profecia. E nós tomamos posse do poder da palavra. Abençoa cada um dos teus filhos que estão aqui. Cada um dos teus filhos em propósito. As tuas filhas que estão orando, colocando diante de ti as causas, colocando diante de ti as lutas, colocando diante de ti as causas. Ó Deus Todo-Poderoso, nós apresentamos diante do Senhor cada uma das irmãs, cada um dos irmãos que escreveram propósitos no caderno do círculo de oração Vale de Bênção. Estende a tua mão a partir de agora. Eu profetizei o teu sinal. Eu creio no teu sinal. Visita teus filhos com sinal. Apresentamos esse caderno diante de ti, crendo que milagres continuarão acontecendo. Vai repreendendo a força das trevas, vai repreendendo as afrontas malignas, vai repreendendo os demônios que têm se levantado, espíritos malignos, com vícios, com prostituições, com confusões, com maldição, com palavras, sejam neutralizados e recuem, porque a partir de hoje há um sinal da mão de Deus manifestando sobre a casa do teu servo, sobre a casa da tua serva. Nós te adoramos, te exaltamos, te glorificamos, crendo na vitória. No nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. E quem crê, solta o melhor amém que tiver. Foi fraco, eu vou dizer no nome de Jesus. Você vai soltar o melhor amém que você tiver. No nome de Jesus. Não saia sem a bênção apostólica. Eu creio, pastor Ricardo, que o Pedro será um grande pregador. Eu creio. Eu creio que o Pedro ainda vem aqui pregar. Eu creio. Porque nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Nós passamos, eu tenho um neto e ele tem TDAH. E foram 3 anos mais difíceis e dolorosos da minha vida. Em vários sentidos, em humilhação em escola. E alguém chegava para mim e dizia: tire ele, coloque ele na escola pública. Eu disse: o meu neto nasceu para ser vencedor. Daqui eu não saio, eu estou pagando. E vocês não têm. Ninguém tem essa autoridade de fazer eu tirar meu neto dessa escola. Até que um dia eu pensei, eu disse: vou tirar. Eu estava muito angustiada. Eu estava tão angustiada. E eu parei assim no portão da escola. E aquele vigilante e o porteiro
chegou para mim, botou a mão assim no meu ombro e disse: irmã, não fica assim não. Aqui passou um aluno que levou a porta do banheiro na pesada. Que fez tanta coisa aqui. Ele hoje é um excelente aluno, muito inteligente. Não faça isso com ele. Deixe ele aqui. E aquilo no meu coração trouxe paz. Tudo quanto ele faz, ele quer fazer perfeito, direitinho. E eu sempre digo a ele: Léo, você é o pregador. Você é um grande homem de Deus. E ele diz: eu sou, vovó. Eu sou. Ele fala inglês. Ele fala espanhol. Ele assiste um filme em inglês e diz a você o que é que estão falando. Eu disse: meu Deus, tanta inteligência, mas aquieta ele. O ano passado, porque ele se descontrolou na sala, acionaram o conselho tutelar. E eu estava aqui num ciclo de oração e ninguém viu. Minha filha ligou. Disse: mãe, a intimação chegou. Eu disse: que intimação? O conselho tutelar foi acionado. Por quê? Simplesmente porque ele estava fazendo um trabalho de artes, que é a matéria que ele mais gosta. E a coleguinha pediu para pintar. E ele deixou. E ela borrou o seu trabalho. E aquilo ele não gostou. E ele começou a se estressar e a chorar. Por que você fez isso? Você estragou, eu não vou tirar 10. Ele não entra numa competição para perder. E quando eu via isso nele, eu vejo nele, é uma lição para mim. E quando ele está assim, eu olho para ele e digo assim: eu não nasci para perder. Eu sou mais do que vencedora. E não importa o que os outros falem, eu sou mais do que vencedora. Mas deixa eu te dizer algo, pastor Ricardo. Até o final do ano passado, do meio do ano, julho, agosto, foi muito doloroso. Mas Deus criou uma situação. E naquele dia que borraram o trabalho dele, a professora começou a chorar e a dizer que era impossível ele ficar naquela escola. E a minha filha disse: você não tem capacidade para ensinar. Ele é gamado na filha da irmã, porque ele entendia ela no primeiro e no segundo ano. Ele tem 8 anos. Ele faz o 3º ano. E ele não tem uma nota menos que 10 em todas as matérias. E ele estuda no 2º melhor colégio daqui de Rio Largo, né? Esse outro neto, assim, bem comportado, era o da Sandra, que hoje é um excelente aluno, comportamento 10. Mas um dia nós entramos num propósito de oração. A irmã Antônia disse: vamos orar, vamos jejuar, e Deus vai fazer. E para minha alegria, uma crente começou a ensinar ele, a Paula. E quando o conselho tutelar chegou lá e disse: como é que está o Leonardo? E ela disse: é o melhor aluno da sala. E ele hoje no 3º ano é o melhor aluno da sala. Não é mais a Paula, é outra tia. E eu quero te dizer: aquilo que é impossível para você é possível para Deus. Aquilo que você não sabe como resolver, Jesus resolve.